Olá, tudo bom? Eu sou Eliakim Mendes, da TV Livro, um Zoom literário, da Escortece Editora. Imprimimos, comercializamos e editamos livros desde 1982. Hoje vamos conversar com Jorge Alexandre Machado, autor do livro Sentimentos ao Vento, que foi editado por nós, da Escortece Editora. O livro Sentimentos ao Vento, do Jorge Alexandre Machado, você encontra na livraria Asa Bessa. Olá, Jorge, tudo bem? Olá, Eliakim, tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. É um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Para falar um pouco desse O livro, prazer é nosso. é um livro que tem poesias que trata de sentimentos, diversos sentimentos que a gente tem durante a vida, né? É o ódio, é a paixão, né? É o amor, é a angústia, né? Então, tentei reunir em alguns poemas esses sentimentos que todos nós passamos por ele, né? É que a poesia nada mais é do que a expressão dos sentimentos, né? Então, eu tenho o prazer enorme de estar aqui para apresentar esse meu trabalho. Bom, que bom. Deve ser muito bacana esse livro mesmo, que fala de sentimentos, porque é algo que nós sentimos no nosso dia a dia, que todo ser humano tem alegria, amor, ódio, enfim. Jorge, você pode falar um pouquinho de você? Quem é você? O que você faz? Enfim. Sim, eu comecei a trabalhar cedo no Banco do Brasil, né? Com 18 anos, eu comecei a trabalhar no Banco do Brasil. Então, comecei minha vida profissional como bancário, né? Após isso, eu fui para uma empresa que trabalhava com turismo, consórcio e seguros, né? E atuei depois dela em alguma, assim, fui corretor de imóveis e tal, bem afastado da literatura, né? Mas eu tive sempre a literatura presente em minha vida. Desde que eu comecei a escrever, eu comecei com essa gana de passar uma mensagem, passar sentimentos. Eu lembro que quando eu era pequeno, os 8 anos mais ou menos de idade, meu pai comprava aquelas camisas, né? E vinha junto com um papelão, né? Vamos dizer assim, e eu aproveitava aquilo para fazer um jornal, né? Então eu recortava algumas ilustrações, né? E fazia um jornal, quer dizer, era já a vontade tremenda de escrever, de passar os sentimentos, as coisas que estavam acontecendo no dia a dia, né? Após isso aí, na adolescência, foi uma adolescência efervescente, né? Eu construí muita coisa, eu escrevia todo dia, né? E depois, quando eu comecei realmente no trabalho, aí o tempo vai rareando um pouquinho, né? Vai faltando tempo para a gente dedicar aquelas coisas que a gente gosta. Mas eu sempre, vez por outra, fazia uma coisa, né? Por exemplo, quando eu tive minha filha, né? Outra filha. Na verdade, eu tenho 4 filhos e tenho aqui registrado a poesia Sim, de 2 filhas. Mas ainda vou registrar dos outros 2 também, né? Então, aí, vez por legal. outra, a gente vai colocando alguma coisa. E quando foi em 2010, mais ou menos, eu resolvi pegar pequenos trechos, né, e que estão nessa edição, Sentimentos ao Vento, né? Então, ele trata de alguns sentimentos meus, passados por mim, e outros passados por outras pessoas, porque a gente também é sensível ao que acontece com os outros, né? Então, tem muita coisa ali que não tem a ver comigo, mas com o sentimento que eu tive ao me deparar com sentimentos de outras pessoas, né? E eu também estava vendo sobre esse jornalzinho que você fazia para a família, para os amigos e até para guardar, assim, como criança, uma brincadeira de criança. Ali você já víamos o lado do Jorge como poeta e como escritor, né? Como escritor. Eu não falei, digo agora, a formação minha é jornalismo, né? Não podia ser outra coisa, né? Sim. Apesar de eu não ter o jornalismo, né, como profissional jornalista, mas eu sempre escrevi e sempre na área profissional, eu trabalhei com marketing, né, sempre envolvido Sim. com jornalista, com assessoria de imprensa, com essa coisa toda. Então, a gente está sempre envolvido nessa com a escrita, com a literatura, né?
E eu aprecio também grandes escritores, né? Assim, de toda a gama de escritores que nós temos, os mais contemporâneos, né? Eu tenho um apreço muito grande pelo Vinícius de Moraes, pelo Carlos Drummond de Andrade, pelo Manuel Bandeira. Enfim, a gente podia falar aqui de diversos, né? Eu gosto muito do Álvares de Azevedo, apesar de ele ter umas poesias tristes, né? Mas aquilo me fascina também, porque tudo é sentimento, né? Você tem sentimentos de paixão, sentimentos de alegria, enfim, né? Exato. O sentimento, eu acho que todo poeta, ele sempre acaba escrevendo um pouco daquilo que está no coração, daquilo que está no momento dele. Jorge, me diz uma coisa, como que surgiu a ideia, você colocou os pés no chão e falou, eu vou publicar Sentimentos ao Vento, eu vou publicar o meu livro? Como eu disse, eu desde pequeno venho escrevendo, venho essa efervescência, e sempre estava presente a ideia de um dia colocar essas poesias, né, para as pessoas conhecerem, ouvirem, né, porque até então quem conhecia era mais quem estava próximo de mim, e alguns, né, não era nem todos. Né? Então eu vim alimentando esse desejo, né, e com o corre-corre da vida profissional, a gente vai prorrogando o desejo, né? Mas quando foi em 2010, né, já tem algum tempinho, eu disse, não, está na hora, né? Vou pegar algumas coisas, vou colecionar aí algumas coisas que eu tenho e vou já colocar para as pessoas conhecerem, né? Depois disso, a gente vai pensando em outros gêneros até, né? Ou mesmo continuar na poesia. Eu, na verdade, hoje eu estou trabalhando num livro de poesia, outro livro de poesia, e num livro de crônicas, vamos dizer assim. Né? São crônicas que eu moro em Brasília, né? Esse primeiro está dedicado à cidade aqui. Foi uma cidade que eu sou carioca, né? Mas vim para cá com 15 Sim. anos. Né? Então, eu sou mais brasileiro do que carioca. Né? E aqui eu vivi, aqui eu cresci, aqui eu experimentei tive várias experiências de vida, né? Então eu achei por bem, gosto muito dessa cidade, fazer uma homenagem a ela, né? Então esse livro está pela metade, né? Mas eu pretendo acabar ele já para o meados do ano que vem, lançar essa crônica, né? E depois volto para minha poesia, porque a poesia. Sim. Jorge, você gostaria de ler um trecho do seu livro ou uma poesia para nós? Vamos lá. É um prazer enorme. Eu vou ler um aqui, porque sempre me causou assim admiração eu ver o sol nascer, o sol e a lua no mesmo momento. Normalmente elas não estão no mesmo momento, né? Você tem o sol, depois à noite você tem a lua, né? Mas tem momentos em que o sol está nascendo e a lua está se pondo, né? Vamos dizer assim. Né? Então eles se encontram. E aí eu fiz uma associação com aquele amor platônico, né? Aquele amor que você não pode tê-lo, né? Você somente ama, né? E você não consegue chegar nesse amor, né? Então, a poesia diz assim: o sol e a lua, né? O sol tem paixão pela lua amante, cheia, hora nova, crescente ou minguante. Não podem se ter em nenhum momento. Como supero esse grande tormento? Beijam-se quando chega o entardecer e unidos começam a se aquecer. Ele concentra seus raios na amada, ela treme, brilha e vibra calada. Tudo ocorre em apenas um instante, mas o sol passa o dia radiante, explodindo-se de tanto calor, sentindo-se o astro-rei cheio de amor. A lua, sem se conter de emoção, passa a noite toda a orvalhar o chão, brilhando, encantando e com a alma a gritar que o seu amado é o sol que vai raiar. Então, essa poesia tenta passar o que é um amor platônico, que todos nós vivemos, né? Algum dia. Sim, sim. Gostei muito dessa comparação do sol e a lua e o amor. É um grande sentimento, né? E você falando passa na nossa imaginação o sol, a lua, o amor não correspondido, o casal quando
uma pessoa quando se ama e não tem aquele amor de volta, é mesmo o sol e a lua. Parabéns. Obrigado. Obrigado, Eliane. Jorge, vamos fazer um bate-bola, jogo rápido? Tá certo, vamos lá. O que você gosta além de ler e escrever? Olha, eu gosto muito além de ler e escrever, de tocar violão, por exemplo. Eu não sou um profissional, mas eu gosto muito de dedilhar um pouquinho o violão, né? Isso é uma coisa que eu também tenho uma paixão desde essa época, desde que eu era garoto, né? Esse mais na adolescência. Ótimo. Algum lema ou pensamento que você carrega durante toda a sua vida? Determinação, ser determinado. Eu acho que na vida a gente tem que buscar sempre com persistência aquilo que a gente quer, né? Claro, olhando a realidade, a gente não pode ficar fora da realidade, mas a gente deve ter muita persistência, resiliência, vamos dizer assim. Isso eu carrego sempre na minha vida, né? Para tudo que se vai fazer, até mesmo para escrever um livro, né? Um dia ele tem que sair. Sim. Uma paixão. Uma paixão, a literatura é uma paixão muito grande. Eu gosto de ler, eu gosto de escrever. A música é outra paixão enorme, né? Tem uma grande paixão em minha vida, que é a minha esposa, né? É outra grande paixão. Meus filhos Legal. são uma paixão eterna e muito grande, né? Meus filhos, enfim. Tá bom de paixão, né? Um desafio. Desafio. O desafio é sempre conquistar coisas, né? Conquistar experiências, boas experiências, conquistar conhecimento. Para mim, o conhecimento é uma coisa que não acaba nunca. Eu tenho sempre que estar buscando conhecer alguma coisa, aprender novas coisas, né? Inclusive porque o mundo muda muito rápido, né? Então o que a gente Sim. aprende hoje reaprende amanhã, né? Um poeta ou um escritor do coração? Vinícius Ótimo. ele falava com o coração também, como diversos poetas, todos os poetas, mas Vinícius me agrada muito as poesias dele, né? É uma poesia Sim. romântica, enfim. Um livro especial que marcou sua vida? Olha, um que me surgiu à cabeça aqui, que quando eu era adolescente eu li, era Clarissa, né? Do Érico Veríssimo, Clarissa, né? É um livro, ele tinha uma série, era Clarissa, um certo Capitão Rodrigo, né? Que, se não me falha a memória, já tem algum tempo, mas eu acho que ele casou com a Clarissa, né? Eu não me lembro. O certo Capitão Rodrigo também era do Érico Veríssimo. Então, esse livro, quando você falou, me ocorreu agora, né? Dentre diversos livros que eu gosto e aprecio. Um sonho possível do Jorge, mas que ele ainda não realizou? Um sonho que eu não realizei por Isso. exemplo, que as coisas que eu falo, que eu escrevo, se tornem mundialmente conhecidas, né? Se tornem, primeiro, em nível aqui nacional, né? As pessoas, cada vez mais pessoas conheçam, não o Jorge propriamente, eu tenho a necessidade que conheçam o que o Jorge diz, né? Para ver, em muitos isso encaixa, em outros passa despercebido, mas o interesse maior é esse, né? De tornar o que eu falo conhecido. Jorge, e no futuro, o que você acredita? Nós estamos passando por momentos interessantes no mundo, né? Um momento de pandemia, onde as pessoas nunca imaginaram ficar em casa, né? Enfim, um mundo tecnológico, mas ao mesmo tempo um mundo que está ficando cada dia mais intolerante, né? Vamos dizer assim. Então, eu assim penso para o futuro, né? O que você me perguntou, né? O que eu desejo para o futuro? Um mundo de paz, um mundo de mais tolerância das pessoas, né? E se puder contribuir com essa fala, né?
eu vou escrever sobre isso, né? Que se cada um construir um pedacinho, né? Fizer a sua parte, eu acho que a gente vai tornando esse mundo cada vez melhor. Um fala na escrita, outro fala na televisão, outro fala nas novelas, enfim, cada um na sua área, se tiver o mesmo pensamento, pode, de repente, provocar essa união, essa tolerância que o mundo realmente está perdendo, né? Ótimo. Eu quero agora que você nos fale um defeito seu e uma qualidade. É sempre muito difícil falar de qualidade. Defeitos eu tenho diversos, né? Eu sou teimoso, né? Eu, e muitas horas, considero uma virtude, mas tem muitas horas que realmente até o povo reclama, né? Da teimosia. Então, vamos o defeito aí para ser colocado agora. A qualidade, eu gosto muito eu tento sempre ter empatia com as pessoas, né? Entendê-las, eu procuro sempre ouvi-las, até mesmo isso reflete no meu trabalho, né? Quanto mais eu ouço, como eu te falei, não tem poesias aqui só minhas, tem de sentimentos alheios, né? Sentimentos que eu vi e senti e passei, né? Então, isso eu considero uma qualidade, essa vontade e o interesse na empatia. Você tem medo da morte? Eu, para te falar a verdade, eu não gostaria de morrer. Não agora, né? Mas medo eu não tenho. Eu não considero que eu tenho. Agora, eu tenho assim, o interesse de ficar vivo muitos e muitos anos com saúde, né? Esse é o meu grande interesse, né? Jorge, agora nos deixe suas considerações finais, uma mensagem para quem ver esse vídeo, para os seus leitores, enfim. Muito bem. Então, eu queria dizer primeiramente para os meus leitores, né, que eu sempre tento, como eu disse, ter empatia com as pessoas, passar também o que eu sinto, né? Então, eu digo a eles o seguinte, leiam, buscando isso também, né? Conhecer sentimentos, conhecer, mesmo que isso não diga nada na sua alma, né? Conhecer, porque isso diz na alma de alguém, né? Então, eu gostaria de dizê-los também, como eu falei anteriormente, para buscar formas de tornar esse mundo mais tolerante, né? Esse mundo mais unido, um mundo sem essas questões terríveis, que inclusive a gente vê nas redes sociais, né? A torcida para um lado ou a torcida para o outro em tudo na vida, né? Então, eu digo isso a todo mundo, né? Inclusive aos meus leitores que estão mais próximos, né? Vamos fazer alguma coisa para que isso, uma pequenina coisa, altera o mundo, né? É que nem aquela história do homem que estava na praia jogando a concha no mar, né? Jogando as conchinhas no mar, e sozinho, né? Cheio de conchinha, e aí alguém chegou e disse, mas que besteira, você vai conseguir jogar essas conchas todas? Ele disse, não, mas estou fazendo a minha parte, né? Realmente nós vamos conseguir fazer alguma coisa, né? Jorge, foi um prazer recebê-lo aqui na TV Livro. Nós ficamos muito felizes, foi muito gostoso o nosso bate-papo. E não digo um adeus, mas um até logo. Eu agradeço muito, também digo até logo e falo para todo mundo, né, meus leitores e quem vai ser meus leitores, né, que eu estou aqui tentando produzir o máximo para ou alegrar, ou refletir, enfim, que isso sirva de consideração por todos nós, né? Então, estou aí à disposição. E até logo, como você fala. O livro Sentimentos ao Vento, do nosso querido amigo Jorge Alexandre Machado, você encontra na livraria Asabeca. Acesse asabeca.com.br. O grupo editorial Escortece agradece por você ter nos assistido e até o próximo vídeo.